Então, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam vendo a videoaula. Então, a gente vai estar fazendo a correção do exercício da eletroquímica, certo? Que esse exercício eu trabalhei e mandei com questões sobre oxirredução e sobre pilhas e baterias. São questões, a maioria, simples, sem tanta complexidade, certo? Então, vamos lá. Primeira questão aqui. Primeira questão está falando sobre esse sal, certo? É um sal que é usado como desinfetante. E a partir desse sal, que tem sódio, cloro e oxigênio, ele quer saber que nesse íon, o cloro, qual o número de oxidações dele, ou seja, se ele perdeu, se ele ganha elétrons, quer saber se nessa molécula, qual é o NOx dele. Então, sabemos o seguinte, observem que a molécula é composta por Na, Cl e oxigênio, certo? Sódio, cloro e oxigênio. Por natureza, moléculas neutras, o NOx dela sempre tem que ser igual a zero. Então, quando a gente somar todos os NOx de cada um desses, tem que ser igual a zero. Para a gente saber qual o NOx do cloro, a gente vai levar em consideração os outros dois. No caso do sódio, ele está presente na família 1A. Como ele está presente na família 1A, ele possui um elétron na camada de valência. Logo, ele tem uma tendência muito grande a perder esse elétron. Então, quando um átomo perde o elétron, ele fica positivo. Como está perdendo um elétron, ele é mais um. Já o oxigênio por ele estar presente na família 6A ou 16A, ele vai ter uma tendência a ganhar 2 elétrons, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência, mais 2, ele vai estar adquirindo estabilidade com 8 elétrons. Então, se ele ganha 2 elétrons, ele é menos 2. Então, quando a gente somar com o valor do cloro, o NOx tem que ser igual a 0. Então, mais 1 menos 2 vai dar menos 1. Para que se o NOx seja 0, o cloro tem que ter um valor que, quando somado ao NOx presente nos outros dois, seja igual a 0, que nesse caso é mais 1. Por quê? Mais 1, mais 1, mais 2. Mais 2 menos 2, 0. Certo? Então, a gente tem aqui a resposta da primeira questão, que é a letra A, mais 1. Segunda questão. Nós temos aqui duas reações químicas. Uma com a mioglobina, certo? Uma na presença de oxigênio, que ocorre essa perda de oxigênio, como também a perda de um elétron. Então, ela está liberando ali, está perdendo um elétron. No segundo caso, é muito parecido também. Temos dois ácidos, em que os dois estão também liberando, essa reação aqui faz com que ocorra a liberação de 2 elétrons. Então ele pergunta o seguinte, em relação às equações químicas e às substâncias apresentadas, percebe-se que as equações são de redução, pois, já tem um erro aí, são de redução. Se eles estão perdendo elétrons, é de oxidação. Lembrem que oxidação é perda de elétrons. Então, tem elétrons após a seta sendo liberado. Então, se tem elétrons após a seta sendo liberados, a gente tem uma reação de oxidação. Nesse caso, uma reação é uma reação de oxidação, certo? Se esses elétrons estivessem antes da seta, a gente teria uma reação de redução, mas como estão depois, temos uma reação de oxidação. A mioglobina ferro 3, certo? É a responsável pelo transporte do oxigênio na equação 1. Se você observar, o ferro 3 é esse aqui é o ferro 2. Então, o oxigênio vai estar nesse aqui e não nesse. Então, errado. A equação global para uma reação completa entre as espécies apresentadas iria envolver uma reação de 1 mol de cada substância. Isso poderia variar muito dependendo da situação, dependendo da substância, então não tem como a gente afirmar a situação, essa questão de número de mols, certo? O ácido dihidroascórbico possui somente as classes funcionais dos álcoois e cetonas. Isso é um conteúdo que a gente não viu ainda,
Mas não, ele possui também éster, que a gente vai ver posteriormente o que é. Mas nesse caso está errado. Então, a alternativa correta é a letra E. Como eu tinha dito, são equações de oxidação, pois envolve liberação de elétrons. Então, a gente tem aqui os elétrons sendo liberados após a seta. Então, são reações de oxidação. A continuação daqui é um assunto também de química orgânica, que a gente vai ver posteriormente. Mas é a letra E mesmo, está correto. Vamos lá. A próxima questão aqui, ele fala sobre lâmpadas LEDs e tudo mais, questão a durabilidade, voltagem, consumo de energia e tudo mais, certo? Então, deixa eu ver aqui. Para eliminar a necessidade do mercúrio para a geração da luz UVC, a Ida Roens, da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, montou um diodo pelo seguinte procedimento. Inicialmente depositou uma camada de grafeno, uma variedade cristalina de carbono, sobre uma placa de vidro. Sobre o grafeno dispôs nanofios de um semicondutor chamado nitreto de alumínio, de galho alumínio, certo? Que é esse cara aqui. Quando o diodo é energizado nos nanofios, emite luz UV, que brilha através do grafeno e do vidro. Então, é um exemplo de lâmpada LED. Então, ele diz aqui o seguinte: o nitreto de galho alumínio, no nitreto de galho alumínio, os números de oxidações do nitrogênio e do par de alumínio galho são respectivamente. Então, observem aqui, vocês têm 3 elementos químicos diferentes, então cada um deles podem conter um NOx diferente. Então, quem é que a gente vai levar em consideração? Nesse caso, a gente vai levar em consideração o nitrogênio. Então, a gente tem o Al, nós temos o galho e temos o nitrogênio. A gente vai levar em consideração o nitrogênio. Por quê? O galho e alumínio eles podem sofrer várias variações por serem metais. Então, a gente vai levar em consideração o nitrogênio, que ele está presente na família 5A, logo o número de oxidações dele normalmente é menos 3. Então, como o número de oxidações do alumínio é menos 3, do nitrogênio é menos 3, o somatório do número de oxidações do alumínio e galho tem que ser um valor que, quando somado a menos 3, seja igual a 0. Certo? Então, lembre que a molécula neutra. Então, ele quer saber o nitrogênio e do alumínio galho. Então, ele está juntando os dois, o alumínio galho. Então, como eu sei que do nitrogênio é menos 3, logicamente do alumínio galho vai ser mais 3. Certo? Então, a gente tem a alternativa de nitrogênio menos 3, alumínio galho mais 3. Vamos lá, próxima questão. A próxima questão é sobre pilhas, não é isso? Que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população. As pilhas alcalinas levam vantagem sobre as lechantes, que é zinco e carvão. São utilizadas desde relógios de pulso a calculadoras eletrônicas. Considerando que uma pilha alcalina seja constituída por uma barra de manganês puro, outra de zinco poroso e uma pasta contendo KOH, que é no caso uma base, a DDP inicial da pilha e a equação global da equação nela ocorre são. Então observem, é uma pilha que contém manganês e uma pilha que contém zinco. Certo? Cada um deles tem um potencial elétrico de redução. Por que de redução? Observem que os elétrons estão antes da seta. Se estão antes da seta, eles estão ganhando elétrons. Quem ganha é o que chamamos de reduzir. Então, os dois estão reduzindo. Então, temos dois potenciais de redução aqui. Então, nesse caso, aqui,
a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que pegar um desses, como eu sempre digo, pega um e transforma em oxidar, ou seja, para eu fazer uma pilha, alguém tem que oxidar, alguém tem que reduzir. Então, quem gostar mais de reduzir, ou melhor, de oxidar, quem tiver o valor mais negativo, ele vai passar a oxidar. E aquele que tiver o valor menos negativo, ele vai continuar reduzindo, porque alguém ainda tem que reduzir, alguém vai ter que continuar. Então, nesse caso, o manganês ele vai passar a oxidar, porque ó, é menos 1,18, enquanto o zinco é menos 0,76. Então, o manganês ele está reduzindo, ele vai passar a oxidar, certo? Que nesse caso ele estava, observe, neutro, 0, e ele agora vai passar a oxidar, produzindo assim 2 elétrons. Então, ó, ele estava aqui reduzindo, agora ele está oxidando. Como a gente inverteu a equação, quando se inverte uma equação eletroquímica, o potencial elétrico dela também é invertido. Então, se era negativo, agora será positivo. Então, é mais 1,18 volts, certo? Já o zinco vai continuar reduzindo. Por quê? Como ele tinha um potencial elétrico negativo menor do que o do manganês, no caso, o manganês ele prefere muito mais oxidar do que o zinco, então ele vai continuar do jeito que ele está. Ou seja, sofrendo redução, certo? Então, o zinco oxidado mais 2 elétrons vai produzir o zinco neutro, certo? Então, observe, esse aqui houve uma inversão, certo? Na equação, já nesse continua a mesma coisa. Então, logo o potencial elétrico dele também continuará sendo o mesmo, que é menos 0,76 volts. Então, juntando esses dois, se eu for somar uma pilha, vou formar uma pilha com os dois, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter o manganês neutro reagindo com o zinco oxidado, produzindo assim o zinco neutro mais o manganês oxidado, certo? Então, isso significa o quê? Ó? Percebam que ele estava neutro e esse aqui é oxidado. Então, 2 elétrons saíram do manganês em direção ao zinco. Ou seja, o manganês sofreu oxidação e o zinco sofreu redução, porque ele agora ganhou 2 elétrons. Então, isso é uma pilha. É assim que a pilha funciona. É quando um elemento químico perde elétrons para outro elemento químico. Alguém está oxidando e alguém vai estar reduzindo. Com relação ao potencial elétrico, a gente vai ter que esse potencial vai ser o somatório dos dois potenciais já ditos. Ou seja, mais 1,18 menos 0,76 volts. Então, teríamos aí a diferença entre eles, certo? Então, ó, nesse caso, a gente vai ter que é a letra A, certo? Vai ser a letra A. Um 1,18 menos 0,76. Vai dar 0,42. E observe, ó, manganês neutro mais zinco oxidado produz manganês oxidado mais zinco neutro, certo? Vamos lá, próxima questão.
Aqui a questão é idêntica à outra, mas só que de outra faculdade. Talvez quiser fazer uma questão muito parecida e na hora não preste atenção. Mas em si é a mesma situação. Na, cloro, oxigênio. A molécula tem que ser igual a 0. O Na é mais 1. O oxigênio é menos 2. Logo o cloro vai ter que ser mais 1. Então, nesse caso, seria a letra D. Certo? Marca aqui essa outra. Letra A. Vamos lá, próxima questão. Aqui é um exemplo de bateria ou pilha feita de forma mais bruta, artificial, que dá até para ser feita na escola, dependendo dos reagentes, certo? Então, observe que eu tenho uma lâmpada aqui, certo? Uma lâmpada que está ligada. Por que ela está ligada? Porque existe uma passagem de elétrons. Observe que existe uma setinha, fluxo de elétrons. Então, eu tenho uma placazinha aqui de zinco dentro de uma solução de sulfato de zinco, em que existe uma saída de elétrons daqui em direção à placa de cobre, certo? Que ela está dentro de um recipiente contendo sulfato de cobre. Então, nós chamamos essas placas de zinco e cobre, chamamos de eletrodos, certo? Então, observe que o zinco está sofrendo uma deformação negativa, ou seja, está ficando menor, perdendo material, enquanto a placa de cobre está ganhando material. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Fluxo de elétrons. Então, existem elétrons saindo daqui em direção à placa de cobre, certo? Então, isso nós temos que o zinco está sofrendo oxidação e o cobre está sofrendo redução, ou seja, o zinco está perdendo elétrons e o cobre está ganhando elétrons. Então, essa passagem de elétrons é que faz com que a lâmpada se acenda, certo? Então, é assim que funciona de forma mais realista o processo eletroquímico de produção de energia elétrica a partir da energia química, que é a passagem de elétrons de um material para o outro, certo? Então, em relação ao esquema da pilha mostrado na imagem, é correto afirmar que a placa de zinco sofre redução? Não, o zinco está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, ele vai estar sofrendo oxidação. A placa de cobre sofre oxidação? Não. A de zinco está sofrendo oxidação, a de cobre está sofrendo redução. Os elétrons fluem do cobre para o zinco. Não, observem a direção das setas. É do zinco para o cobre. O ánodo é a placa de zinco e o cátodo é a placa de cobre. Correto. O ánodo é representado pelo zinco, que é quem está perdendo elétrons. Então, quem perde elétrons normalmente é o ánodo. É considerado o ánodo, o anodo. E no caso do cobre, certo? É o cátodo porque ele está ganhando elétrons. Então, nesse caso, nós temos que a letra D. Aqui, mais uma pilha, mais um sistema que envolve uma pilha, certo? Então, vamos lá. Considere as reações a seguir. Então, observe que todas as duas, os elétrons estão antes da seta. Então, todas as duas são reações de redução. Então, boa parte das questões, ou quase toda a questão de vestibular ou Enem, vão trabalhar com semi-reações de redução, sempre na redução. Então, observem que os dois valores eles são positivos. Então, como eles são positivos, significa que os dois estão gostando de reduzir. Mas para que eu faça uma pilha eletrolítica, considere uma pilha eletrolítica, é necessário que alguém oxide e alguém reduza. Então a gente vai pegar o seguinte, vai pegar aquele que tiver o valor maior, ele vai continuar do jeito que ele está positivo e esse valor é maior do que esse, então ele vai continuar positivo.
certo? Porque ele não vai inverter nesse caso, porque ele tem um maior valor. Logo, quem vai ter um menor valor é quem vai sofrer a oxidação, que no caso será o bromo. Então o bromo ele vai fazer o inverso do que ele está aqui. Como eu vou invertê-lo aqui, o seu potencial elétrico agora, certo? Ele vai estar invertido também. Então agora o potencial elétrico dele é menos 1,07 volts, certo? Já esse outro, o potencial dele vai continuar positivo. Como não inverti, continua a mesma coisa, então vai continuar positivo. Então, menos 1,07 volts mais 1,23 volts. Então, com isso, nós vamos ter um potencial elétrico dessa pilha que vai ser igual a mais 0,16. Então, a subtração aqui de 1,23 mais 1,23 menos 0,7, 1,07, nós temos um potencial elétrico de mais 0,16, certo? Então, a resposta do sétimo seria a letra C. Se eu observar, as questões são simples, não são questões difíceis. São questões que dá para compreender e responder de forma simples, certo? Então, vamos lá. Aparelhos portáteis, questão 8. Aparelhos portáteis cada vez menores exigem pilhas ou baterias em miniaturas para gerar energia por meio de conversão de energia química em elétrica. Diferentes tipos de pilhas utilizam diferentes materiais para produzir elétrico. Um exemplo de pilha é a de mercúrio, também denominada de mercúrio-zinco, utilizada em relógios e em aparelhos auditivos, e outros aparelhos que exigem trabalho eficiente e durabilidade. Nessa pilha, o zinco oxida-se, doando elétrons para o óxido de mercúrio, conforme as semi-reações a seguir. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. O zinco, observem que nesse caso o zinco está sofrendo oxidação, os elétrons estão após a seta. Então eu tinha um zinco neutro, que ele passou agora a sofrer oxidação, perder elétrons. Então ele liberou esses dois elétrons aqui. Enquanto o mercúrio ele estava oxidado, ele estava ligado ao oxigênio aqui porque ele tinha uma oxidação. E ele ganhou 2 elétrons. Então, quando ele ganha 2 elétrons, ele passou agora a estar sozinho e neutro, certo? Então, as reações já estão corretas. O ânodo, quem está oxidando, e o cátodo, quem está reduzindo. Então, com base nos dados anteriores, nos estudos sobre eletroquímica, analisa as afirmações a seguir e assinala a alternativa, assinale verdadeiro, V para verdadeiro e falso para falso, e F para falso. Então, nas pilhas de mercúrio, o zinco oxida-se e fornece os elétrons para a redução do íon de mercúrio, Hg2+. Correto. Por mais que ele esteja ligado ao oxigênio, ele está oxidado aqui. Ele tem um valor de mais 2, certo? Então, está correto. Em uma pilha eletroquímica, a passagem de elétrons no circuito externo ocorre do cátodo para o ânodo. Não. O ânodo é quem perde elétrons e o cátodo é quem ganha. Então, é o contrário, é do ânodo para o cátodo. Certo? Então, com relação às alternativas, a gente vai ter o seguinte, V e F. Então, quem pode ser V e F? Ou A ou B. Por anulação, a gente já tem que C e D já está eliminada, já que a primeira é verdadeira. Então, ou pode ser A ou pode ser B. Então, só observar a partir da próxima alternativa, a gente já consegue descobrir. 3. A pilha contém um eletrólito e 2 eletrodos. O ânodo do polo negativo e o cátodo do polo positivo. No caso, realmente, se você observar, existe a presença de íons, de substâncias como a própria água, o H-, certo? Então, a água vai estar representando o eletrólito, certo? Que é a substância que vai ter a capacidade de conduzir eletricidade, certo? E os eletrodos, que é quem vão perder ou ganhar elétrons, que são os dois, o zinco e o mercúrio. Então, o item 3 está correto. Com isso, a gente já consegue responder, que no caso seria a letra
B, por eliminação. Mas só para comprovar o restante, a gente tem o seguinte. Na reação global, a pilha de mercúrio zinco pode ser representada por HgO mais Zn, produz ZnO mais Hg. Então, correto. Então, a gente tinha o mercúrio aqui oxidado por causa da presença do oxigênio, está ligado por causa da oxidação. Ele passou agora a estar neutro, ou seja, ele sofreu redução. E o zinco, que era neutro, passou a estar oxidado, sofreu oxidação. Na pilha de mercúrio, o ânodo é formado por uma cápsula de zinco metálico e o cátodo por um óxido de mercúrio 2. Então, se vocês observarem, sim, ó, o zinco sólido, certo? No óxido, também óxido de mercúrio sólido. Então, está correto. Inicialmente, temos isso aqui. Na pilha mencionada, a redução do Hg2+ e a oxidação do Zn0, devido ao potencial de redução do Hg2+ ser maior que o potencial de redução do Zn2+. Correto. O Hg ele prefere reduzir do que o zinco, mais reduzir do que o zinco. Então, está correto. Então, nesse caso, letra B. Próxima. Em uma pilha galvânica, ocorrem vários processos oxidativos. Sobre as pilhas eletroquímicas, podemos afirmar corretamente que no ânodo da pilha ocorre o processo de redução. Não. Lembre que o ânodo sempre vai ser o processo de oxidação. É só vocês fazerem uma interação, uma associação. O que é associação, professor? Vogal com vogal, consoante com consoante. Ou seja, ânodo oxida. Então, ó, vogal com vogal, e no caso consoante com consoante, o cátodo ou cátodo, ele reduz. Então, nós temos consoante com consoante. Então, para ficar mais fácil de entender, sempre lembrem disso. Vogal com vogal, consoante com consoante. Então, ó, letra B. O cátodo é o polo positivo de uma pilha. Sim, no caso das pilhas, o cátodo ele é sempre representado como um polo positivo, enquanto o ânodo ou anodo é sempre representado como um polo negativo. Então, por meio de eliminação, no caso comprovar, é a letra B. Então vamos conferir o restante. Quando uma pilha está sendo utilizada, os elétrons fluem do cátodo para o ânodo. Errado, né? É do ânodo para o cátodo. Quem oxida é o ânodo, certo? E quem reduz é o cátodo. Então seria o contrário. Ocorre um aumento de massa no eletrodo negativo. Errado. A massa ela vai ocorrer no eletrodo positivo, porque quem está ganhando é o polo positivo. Ocorre o desprendimento de gases no ânodo. Nada a ver isso aí, certo? Gases tem nada a ver com essa situação de pilhas desse tipo, certo? Então, letra B. Então, vamos lá. 10 e a última. Pesquisadores desenvolveram um novo tipo de bateria de lioxigênio, certo? Ou liar, que é lítio e oxigênio, representada ao lado. No caso, essa imagem aí abaixo. Ela fornece mais energia e apresenta maior estabilidade que os protótipos similares criados até agora, sendo inteiramente em estado sólido. Esse tipo de bateria captura o oxigênio atmosférico para gerar uma reação química em seu interior, no ciclo de descarregamento, e libera oxigênio de volta na hora do recarregamento. Certo? Então, observe o seguinte, vocês têm uma placa de lítio metálico que ele está indo em direção, ó. Esses elétrons estão sofrendo fluxo em direção a essa outra área aqui, ó. Então, do negativo para o positivo, certo? Isso na presença do oxigênio. Então, ó, geradores desse tipo fazem uso de catalisadores com baixa
porosidade. Isso tem nada a ver com catalisador, nesse caso de porosidade, certo? Letra B. Produz hidrogênio que faz a reação catalítica com O2. Nesse caso não tem a ver com hidrogênio. Utilizam do lítio, uma fonte renovável de energia, e geram pouco impacto ao ambiente. Lítio é uma substância que pode acabar a partir do uso, não tem como ser renovada, então não é uma substância, não é uma fonte renovável de energia e pode causar grandes impactos por causa da contaminação por pilhas e baterias. Devem ser bastante estáveis termodinamicamente, pois são compostos por um superóxido de LiO2. Não, o lítio está aqui e o oxigênio está aqui. Então não tem nada a ver com superóxido. Fornece corrente elétrica a partir da oxidação do lítio no ânodo da bateria, na redução do oxigênio no cátodo. Correto. Então observe. Aqui temos o ânodo do lítio sofrendo oxidação, perdendo elétrons, em direção a essa placa aqui desse lado, onde vai ter a presença de oxigênio, e o oxigênio vai estar sofrendo a redução. Então, resposta correta, letra E. Então, galera, essa foi a correção, certo? Qualquer dúvida, só vocês entrarem em contato comigo.